Obrigado, senador presidente Thieres. Venho hoje a essa tribuna para falar um pouco sobre o discurso que o presidente Michel Temer fez no dia de ontem com relação ao Dia Internacional da Mulher, que virou uma verdadeira celeuma na imprensa e também junto à oposição aqui no Senado Federal e também na Câmara Federal. Eu percebo que houve uma distorção tremenda no que o presidente colocou. Eu quero aqui, então, fazer um esclarecimento dos fatos. E aí, senhor presidente, eu começo dizendo que as palavras do presidente, destacando o papel da mulher nos afazeres domésticos e na fiscalização dos preços nos supermercados, não foram apenas mal interpretados pela chamada patrulha feminista. Se assim fosse, seria até compreensível, num dia em que a luta pela igualdade de gênero faz com que esse debate se torne mais acirrado. O grande problema é a má-fé política na distorção do discurso do presidente Temer, que, em momento algum, repito, em momento algum, menosprezou o papel feminino e a força crescente das mulheres no mercado de trabalho, na política, na cultura e também em outras áreas. Longe de ser um discurso machista, as palavras do presidente da República apontam, isso sim, a dura jornada de trabalho enfrentada pela maioria esmagadora das mulheres brasileiras, obrigadas a se desdobrar entre tarefas domésticas e profissionais. Porque a grande carga de trabalho doméstico ainda recai, lamentavelmente, sobre as mulheres. Vale ressaltar os dados levantados por pesquisa recente do IPEA, aonde diz que 90% das mulheres declararam fazer atividades domésticas. No caso dos homens, o índice caiu para 53%. Aqui o IPEA que está dizendo que as mulheres declararam que fazem as suas atividades domésticas, e os homens tão somente 53%. Outra pesquisa, senhor presidente, feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, revela que apenas 36,4% dos homens casados ou em união estável dividem igualmente as responsabilidades da casa com as mulheres. E não estamos falando aqui, senhoras e senhores senadores, do número crescente de lares chefiado por mulheres no Brasil. Hoje, por exemplo, já são 40% das mulheres firmes, corajosas e determinadas. Não estamos citando, tampouco, o enorme número de mulheres discriminadas no mercado de trabalho, ou de mulheres obrigadas a deixar o emprego porque não tem com quem deixar os seus filhos, porque precisam cuidar de algum parente idoso ou doente ou por aí afora. Aí vai outro dado avassalador. Cerca de 70% das mulheres estão fora do mercado de trabalho. E aqui eu quero dizer que a geração, eu tenho dito, que a geração neném
essa geração de 15 a 29 anos, que nem trabalham e nem estudam no país, que são mais de 12 milhões de jovens. As mulheres representam 70%, 71% destes neném. E a maioria delas são do lar. Elas estão cuidando da casa e cuidando dos seus filhos. E a certo momento aqui, senador Lazier, eu falei sobre o fato dessas mulheres que estão no neném, que nem estudam e nem trabalham. Por que elas hoje estão em casa? Porque elas não têm uma oportunidade, elas não têm um curso técnico, elas não têm um curso de qualificação profissional para conseguir um trabalho, para conseguir um emprego. E aí eu disse aqui à época, repetidamente, que o Sistema S, que recebe mais de 30 bilhões de reais em tributos, para oferecer cursos gratuitos ao trabalhador, na verdade, eles não os fazem. Só para se ter uma ideia, uma dona de casa lá no estado do Tocantins, para fazer um curso de cabeleireira, ela tem que pagar no SENAC R$ 1.680. Ou seja, impossível. Portanto, os nossos jovens, não só os nenéns, mas as nossas mulheres que querem entrar no mercado de trabalho, precisa de uma oportunidade, de um curso profissionalizante. Caso contrário, elas terão, lamentavelmente, que cuidar da casa. Eu tenho defendido e tenho falado muito com os dirigentes do Sistema S para que eles disponibilizam cotas para essas mulheres fazer os seus devidos cursos e se qualificar. Pois bem, vivemos num país machista? Vivemos sim, não dá para a gente negar isto, é impossível. Isso vai mudar, evidentemente, e precisa mudar rapidamente. Mas vivemos sim, não cabe a governo algum negar essa realidade, pelo contrário. É preciso encarar essa cultura machista de frente para tentar mudá-la na prática e no dia a dia. Num país dividido por paixões políticas, todo cuidado é pouco para não se deixar levar pela má-fé que costuma movimentar o jogo do poder. Ou não é pura má-fé negar o papel feminino na fiscalização dos preços. Porque o presidente disse que a mulher, ela é um termômetro dessas variações de preço no supermercado. Isso é fato, não há como negar. São as maiorias, conforme o próprio IPEA disse, que vão sim aos supermercados. Mas de produtos e serviços também em geral. Não é porque elas frequentam mais os supermercados, não. É porque uma característica feminina, óbvia, é o olhar mais atento e detalhista que a do homem. Por exemplo, na minha casa, a minha esposa, extremamente ativa, é empresária, está fazendo o seu 2º curso superior. As pessoas que vão ao supermercado fazer as compras, as nossas funcionárias, ela acompanha rigorosamente, senador Lazier, essas compras junto aos supermercados. Isso é normal, porque a mulher, eu repito, ela é detalhista, ela é criteriosa nos seus afazeres. Então, não foi pecado nenhum o presidente Temer ter colocado em seu discurso que as mulheres é o termômetro, não é? dessa verificação de preço junto ao supermercado. E eu queria, senhor presidente, deixar isso muito claro, né? Que eu não vejo pecado algum na fala do presidente Temer. E para encerrar, quero ressaltar que é puro preconceito, é puro machismo relegar a segundo plano a administração de uma casa, a criação dos filhos, as tarefas que sustentam o dia a dia de uma família.
E, por acaso, donos de casa são cidadãs de segunda categoria? Esta é a minha indagação. Repito, ou, por acaso, donas de casa são cidadãs de segunda categoria? Claro que não. Portanto, senhor presidente, agradeço a atenção e volto então a ratificar as minhas palavras. Não houve pecado nenhum na fala do presidente Temer no dia de ontem, no Dia Internacional da Mulher, quando ele se referiu a controle de custos de supermercado. Muito obrigado, senhor presidente.